Voltar a viver é o tema desse ano. Quando nós iniciamos a Conferência de Destino em 2017, nós não tínhamos ideia do que Deus ia fazer. Mas hoje nós temos gente de vários lugares do país e do mundo concentrando-se nesse auditório para receber uma palavra para voltar a viver. Tem gente que precisa na vida espiritual, tem gente que precisa na vida emocional. Tem gente que está bem emocionalmente e espiritualmente, mas está péssimo nas finanças. Tem gente que está com muito dinheiro, mas o casamento está ruindo. Cada um aqui tem um problema para cuidar. É por isso que eu não entendo pessoas que querem cuidar do problema dos outros. Porque está cheio de problema, como é que você quer olhar para o problema do outro? Todo mundo é bonitinho no Instagram. Se você for abrir sua vida mesmo, você não vai querer que ninguém veja. E essa pessoa, que tem um monte de coisa para tratar ainda, porque enquanto a gente está na Terra, a gente está num processo de transformação, quer olhar para o outro e apontar. Quando a Bíblia diz que não julgueis para não ser julgados, não é uma repreensão não, é uma palavra de sabedoria. Fala, meu filho, você só vai perder tempo julgando as pessoas. E a gente adora toda essa questão de comparação, de ver o que o outro faz ou deixa de fazer, como se a sua preocupação com a vida alheia fosse salvar ou dessalvar alguém. A Bíblia diz que é salvação individual. Ou seja, eu estou muito preocupado, mas com a minha vida. Eu estou muito preocupado, mas como estão os meus caminhos. Eu estou muito preocupado, mas se eu estou cumprindo a vontade de Deus para minha casa, se aquilo que Ele me entregou para essa geração, eu estou fazendo. Agora, existem muitas formas de nós contribuirmos com o próximo. Porque tem gente que quando vai criticar alguém fala assim, é que eu não consigo ficar calado, que eu sou do bem, e eu quero buscar paz mundial, então eu vou virar metralhadora para essa pessoa aqui e vou criticar. Você conhece alguém assim que só critica, mas é pelo bem? Não existe. Criticar pelo bem, né? Vou criticar pelo bem. Porque quem vai fazer pelo bem não é crítica, é correção. Então, por exemplo, eu não critico meus filhos, eu corrijo meus filhos. É diferente. Eu não fico falando para minha esposa, José, tá lá, ó, não sei, e Júlia, ela vai ver só, Deus vai acertar conta com ela. É ruim, porque eu a amo, eu não critico, eu corrijo. Filha, você não pode fazer isso. Papai já conhece o caminho da vida, você precisa ir por isso. Ou seja, quem ama, diz a Bíblia, corrige. E a gente critica quando a gente não tem a capacidade de olhar para a nossa própria vida. Hoje eu quero te ensinar uma coisa muito importante, apesar de extremamente simples. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 14. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. Você imagina os conflitos que existiam. Uma nova religião surgindo, veio dos judeus, oriunda dos judeus, o cristianismo, chega em Roma, na capital do mundo, onde podia-se tudo, onde se adorava vários deuses, onde tudo era liberado, e Paulo está tentando discipular essa cidade que pode tudo. Paulo está tentando colocar em ordem, trazendo uma sã doutrina para uma cidade que jamais havia sido discipulada, treinada. E é um desafio muito grande, porque tudo que é diferente do que você faz, você costuma ou criticar ou rejeitar. Tudo que é diferente do que você faz, é costume do ser humano, é natural do ser humano que você critique ou rejeite. Os filósofos gregos diziam que tudo aquilo que você não entende, você repreende. Não quer dizer que é certo ou errado, quer dizer que você não entendeu, então você repreende. Porque você não tem a mínima ideia do que se trata. O ser humano tem muito problema em abrir a mente e tentar entender o novo. Ele prefere muito mais fácil, zona de conforto. Hoje na peça falaram sobre isso. O vale da sombra da morte é mais fácil que o vale da sabedoria. No vale da sombra da morte você não tem trabalho. No vale da sabedoria todo dia você tem que lutar. Lutar para ficar no caminho certo, lutar para cumprir seu propósito, lutar para proteger sua família, lutar para cumprir sua missão na terra, que não é fácil. Quando você está mal, você fica desanimado de cumprir
a missão na terra. Quando você está muito bem, você fica, podia fazer outras coisas, eu tenho dinheiro para viajar, vou ter que cumprir essa missão aí. Ou seja, sempre é difícil, bem ou mal, por cima ou por baixo. Então, eu comecei a entender que tudo que o ser humano precisa para realmente cumprir o seu destino na Terra é de uma palavra. Uma palavra simples, mas dificílima de viver, que se chama maturidade. É sobre isso que eu vou te ensinar hoje. Porque a maturidade, ela não vem com a idade. Tem gente de 60 anos com comportamento de 30. Maturidade vem com as batalhas vencidas e aprendidas e aplicadas na sua vida. Você passou por tanta batalha, venceu tanta coisa que você já entendeu pelo caminho da vivência e da experiência que é melhor não fazer aquilo. Quem tem filho pequeno, eu e Janine temos 4, então a gente está especialista em criança. Qualquer dúvida, se tiverem sobre criança, eu respondo, tá bom? Eu cansei de falar para filho meu, não encosta na tomada. 3 aninhos, você acha que ele vai obedecer? Sim ou não? Claro que não. Não encosta na tomada. Vai lá e... Aí quando ele toma o choque, adivinhem, aprendeu pela dor, nunca mais toca na tomada. Tomou-lhe um choque, nunca mais toca na tomada. Ou seja, isso é maturidade. Você já passou por algumas coisas, sentiu algumas dores e fala, para ali eu não quero voltar mais não. Ainda que eu tenha que engolir meu orgulho e pedir perdão por uma coisa que eu nem queria, que eu nem sou culpado, mas para não ter que voltar para aquela dor, para não ter que voltar para aquela situação, perdoa-me. Maturidade é você ser adulto o suficiente para fazer o que tem que ser feito. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Nem todo mundo aqui acorda para trabalhar de manhã e fala, que delícia, vou cumprir meu propósito na terra, vou trabalhar. Alguns fazem porque precisa ser feito, sim ou não? E outra coisa, eu trabalho, graças a Deus, com o meu propósito, mas nem todo dia eu acordo animado para trabalhar, não. Eu estou quase 2 anos fazendo café com destino, 7h57 da manhã. Era 6h57. Aí eu falei assim, isso é uma armadilha do inimigo, não é possível. Vou passar para as 7h57, porque... E às vezes eu acordo cansado. Às vezes eu falo, pô, todo dia tem que ter uma mensagem nova para levar. Quem me assiste aqui há muitos anos sabe que eu não repito uma mensagem no Café com Destino. E não é porque eu sou gênio não, que eu estou longe de ser. É que eu paro um tempo todo dia para preparar algo para você. Você está dando glória porque não é você que trabalha para fazer. Aí é mole da glória. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Puxa, vamos almoçar hoje, eu não posso. Vai lá almoçar vocês, eu tenho que preparar o Café com Destino de amanhã. Vamos viajar, caramba, mas tem Café com Destino. Então eu tenho que abrir mão de algumas coisas porque eu preciso fazer coisas que estão conectadas à minha missão na Terra. Isso chama-se maturidade. Fazer o que precisa ser feito. Quem faz o que quer é criança. Criança que fala, eu quero dinheiro, eu quero brincar agora. Quero ir para o parque agora. Esses dias o Negro estava lá em casa, a gente foi fazer um churrasquinho assim, eu e ele, rápido. Eu falei, Negro, eu vou te ensinar sobre o reino de Deus. Aí ele, como? Eu falei, peraí, Joaquim, vem cá. Chamei meu filho, tinha 4 aninhos, agora fez 5. Aí o Joaquim veio, oi pai, o que você quer, meu filho? Entrar na piscina agora, lembra disso, Negro? Entrar na piscina agora ou ir para Disney no final do ano? Ele, para a piscina, pai, agora. Falei, Negro, sabe o que isso tem a ver com o reino de Deus? Criança prefere coisas passageiras na hora do que coisas muito boas que tem que esperar. E aí, como você não vê o reino de Deus da forma que você queria agora, você troca o que é eterno por coisas muito passageiras. Porque você não é maduro, porque os maduros jamais fariam isso. Quem é maduro, por causa dos graus comparativos, não entra em certas discussões. Quantas vezes eu estou completamente certo num tipo de conflito, eu fico calado e eu peço desculpa estando certo. Sabe por quê? Não é porque eu quero sair certo ou errado, não. É porque conflito, já percebi, vivendo a vida, estudando a vida de quem venceu, que não te leva a nada. Eu falei, para que eu vou me meter nisso? Deixa ele levar o que ele quer sair como certo. Pode ser o certo, eu quero ser o feliz. Eu quero ser o que vai dormir. Eu quero ser o que vai ter paz, e paz que excede todo entendimento. Pode ficar com a razão você. É uma decisão difícil, porque na hora do vamos ver, o sangue quente, você quer tomar frente. Mas a maturidade te leva a fechar a boca quando todos querem falar. Romanos 14 diz assim, nós vamos ler todo o capítulo. Ora, quanto àquele que está doente na fé,
recebei-o, mas não em contendas sobre dúvidas. Você acha que todo mundo que está aqui, essas milhares de pessoas, estão saudáveis na fé? Todo mundo está saudável na fé aqui? Muitos de nós viemos buscar aumentar a fé, porque a nossa fé não está saudável, sim ou não? Claro. Quem aqui, por exemplo, não é de igreja nenhuma, não é evangélico, mas falou, eu vou lá ver o que é uma ativação espiritual, acende a luz e morre, e fica de pé. Quem não é evangélico, não vai à igreja, mas veio buscar isso. Filma isso aqui. A gente vai trazer uma piscina, vai ser um batismo muito bonito de vocês hoje. Eu vou lá ver o que é uma ativação espiritual. Assisto esse cara na internet, vou ver. Ótimo, você veio para o lugar certo. Então, o que você está dizendo? Que você ainda não tem fé suficiente para viver o cristianismo. Eu te respeito por isso, porque eu já fiz pior. Eu já me disse crente, me disse cristão e levava a vida como se fosse do mundo. Eu era muito pior do que você. Então, bem-vindo, você está no lugar certo. Agora, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, um grande doutrinador da fé cristã, ele fala o seguinte, se aqueles que estão doentes na fé, não fica brigando por causa de dúvidas. Já viu caixinha de Instagram? Tiago, pode fazer tal coisa? Crente pode ir no parque? Pode ir na paz? Primeiro, quem tem o Espírito Santo não faz esse tipo de pergunta porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Você não precisa fazer perguntinha no Instagram para os outros se já tem o Espírito Santo. Então, quando alguém me pergunta um negócio desse, eu já interpreto que essa pessoa não conhece o Espírito Santo. Por isso que precisa perguntar. E geralmente está perguntando para que alguém dê respaldo para o que ela quer fazer. Não é porque ela quer se libertar de algo, não. Ela quer respaldo para o que ela quer fazer. Quem está pegando até aqui? O apóstolo Paulo vai falar, por que alguns creem que pode se comer de tudo? Outros que são fracos comem legumes. O apóstolo Paulo vai começar a falar de comida. Nessa época, e até hoje, existiam muitas discussões do que pode e que não pode. Pode comer carne vermelha? Pode aquilo? Pode isso? As pessoas ficavam discutindo isso, e até hoje tem certas discussões. Pode comer tal coisa? Pode isso? Mas o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque quem o recebeu foi Deus. Então existem duas palavras-chave aqui, julgamento e desprezo. O julgamento vem por quem não faz, aí fala, você faz, eu te julgo. E o desprezo vem por quem não faz, por quem faz e fala, sabe nada da vida lá, estou curtindo a vida doidada. Um despreza e o outro julga, a Bíblia diz, os dois estão errados. Deixa eu só te adiantar o final que eu não estou aguentando não. Eu vou ler o versículo todo, mas o resumo é o seguinte. Eu não aguento. Vou dar logo o final da mensagem. Maturidade é você não atrapalhar a vida dos outros. Isso é maturidade. Maturidade é você não ser pedra de tropeço para ninguém. Tiago, mas eu quero corrigir essa pessoa. Então a Bíblia diz, corrija como um filho. Você nunca mais viver botando minha filha aqui e chamando a atenção na frente de vocês. Eu vou fazer com amor, com cuidado e na minha casa. Então você quer cumprir a palavra, cumpre tudo. Não cumpre só o versículo que você gosta, não. Pega tudo e cumpre. Ah, quer corrigir porque fui chamado para exortar. Parabéns, existe esse ministério mesmo. Mas faz conforme a Bíblia. E lembre-se que a Bíblia diz, o próprio Jesus disse que na medida que você julgar, você será julgado. Como Deus vai chegar no último dia e falar, deixa eu ver como é que foi sua vida, deixa eu ver se você merece ou não subir, deixa eu ver se o que você fez bate com os princípios que eu deixei ou não. A régua de Deus vai ser a régua que você usou para medir os outros. É isso que a Bíblia está dizendo. É por isso que como eu estou cheio de problema para cuidar da minha vida, eu cuido dos meus, não fico olhando para os dos outros não. Se querem me ajuda, eu vou ajudar. Quem me pede ajuda, Tiago, eu preciso sair dessa situação, vou lá e ajudo. Tiago, eu preciso largar esse erro, vou lá e ajudo. Agora, se você está aí e quer viver a vida que você quer, não tem nada a ver comigo, porque eu tenho a minha vida para cuidar. O nome disso é maturidade.
Porque em busca de melhorar a vida dos outros, muitos se perderam. Vou repetir. Em busca de ficar tentando melhorar a vida dos outros, muitos se perderam. Versículo 4. E quem é você que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está de pé ou cai? Então Deus está falando o seguinte: quem é você para julgar o meu servo? Se ele cai ou levanta, sou eu que determino. Para que você está se metendo? Posso bater hoje? Pode, né? 3 pessoas. Onde tiver mais de 3 pessoas, pode, que a Bíblia diz. E quem é você para julgar o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Sabe quem vai firmar o que está vacilando do teu lado? Deus. Eu duvido que quem bota o dedo na cara de alguém parou para orar por ele primeiro. Porque quem parou para orar primeiro já não consegue colocar o dedo. Ele coloca o braço para apoiar. Então o dedo apontado é indício de que essa pessoa não está ajoelhando. Porque quem ajoelha para orar, prefere abraçar. Fala, como eu posso te ajudar? Por isso que a Bíblia diz que o que muito foi perdoado, muito ama. Porque quem saiu de uma vida de erro e sabe de onde Deus te tirou, não consegue julgar o outro. Porque quando o outro erra, você fala assim, eu também saí daí. Eu estou disposto a te ajudar. É quem se acha bom e perfeito que adora falar, ali ó, errando. E às vezes a pessoa nem está errando, está levando uma vida diferente da sua. Tantas coisas mudam com o tempo. Versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Tem vezes que eu estou andando na rua e alguém para, é o Tiago Bruno. Eu falei assim, você comemora o Yom Kippur? Eu falo, não. Não? Mas é o dia do perdão. Eu falei, sim, para os judeus. Eu amo Israel. Mas não comemoro o Yom Kippur, um dia dos judeus. A pessoa já vai se afastando assim, ah tá. E eu pensei que você fosse um homem sério de Deus, meu Deus. Eu estou falando sério, isso já aconteceu comigo. Então, olha o que a Bíblia está falando. Um faz diferença de dia. Eu comemoro o Yom Kippur, eu acho que isso não sei o quê. Eu não como carne vermelha na Páscoa. Deus me livre de comer um negócio desse. Não está em lugar nenhum na Bíblia, mas tem gente que botou na cabeça. Vamos embora. Quem está entendendo? Faz separação de dias. Aí o apóstolo Paulo falou, mas tem gente que não faz diferença de nenhum dia. Cada um esteja inteiramente seguro naquilo que acredita. Aquele que faz caso do dia, que faça para o Senhor. Aquele que come, para o Senhor coma, porque dá graças a Deus por isso. E o que não come, para o Senhor não come, porque também dará graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, voltou a viver. É o título dessa conferência. Para isso Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Mas você porque continua julgando o teu irmão? Ou você que despreza o outro irmão? Não havemos todos nós de comparecer diante do tribunal de Cristo? Olha o que o apóstolo Paulo, no auge da sua sabedoria, escreve para a igreja de Roma. Peraí, deixa eu só ver. Vai todo mundo aqui ser réu no tribunal, um dia todo mundo vai ter que prestar contas, e está réu apontando o dedo para réu? O apóstolo Paulo está tentando entender a lógica. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Sublinha esse versículo. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A pessoa que eu tenho que estar mais preocupada se está vivendo bem ou não, sou eu, comigo mesmo. Eu estou aqui fazendo minha parte com vocês. Instruo pela manhã no Café com Destino, escrevo livros anualmente, pelo menos um livro anualmente para vocês. Aliás, lá fora tem uma livraria, não é nossa, é a livraria Cultura ou Leitura. Veio do shopping, montou lá para quem não tem um livro especialista em pessoas, para quem não tem um livro O Problema é Seu, eles estão lá fora, não deixa de você ter esse material na mão. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, assim que não julguemos mais uns aos outros. Antes, o vosso propósito seja não por tropeço ou escândalo ao seu irmão. Repete comigo, meu propósito
é não colocar tropeço. E nem escândalo no meu irmão. Então o que é maturidade? Eu não ser pedra de tropeço para você. Eu não enfraquecer tua fé. Eu não falar mal de você. Eu não invejar você. Isso é maturidade. Eu entender que eu tenho minha vida, você tem a sua. Que eu tenho meus erros, você tem os seus. Que todos carecemos da glória de Deus. Que o único caminho para o céu é o arrependimento e a graça do Senhor Jesus Cristo. Não vai ser meu dedo apontado ou desapontado que vai te levar para algum lugar. E eu entendo que eu só posso estar aqui hoje porque um dia o sangue de Jesus lavou meus pecados, eu me arrependi e posso estar aqui, senão eu não poderia. Não importa se fala bem, não importa se conhece Bíblia, não importa se fez faculdade não sei onde, Estados Unidos, não importa nada. O que importa é se Jesus deu mais uma chance, se não desse você não estaria em lugar nenhum. Eu sei que estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa em si mesma é imunda. Mas se por causa de comida o seu irmão fica triste, você já não anda em amor. Então não destrua por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque eu creio que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Sigamos, pois, as coisas que servem para a... Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, o tempo todo a Bíblia nos chama de pacificadores, nós temos que buscar paz. Então, quando você para da sua vida para se preocupar com a vida dos outros, para criticar a vida dos outros, você está buscando paz? Então, quem está errado é você. Porque para apontar o dedo e ser juiz, você teve que quebrar pelo menos 3, 4 princípios para chegar nesse nível. E o apóstolo Paulo, ele escreve, já estamos terminando de ler, o capítulo 14, ele escreve todo um capítulo só sobre isso. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão tropece, escandalize ou enfraqueça. Então, para responder todas as perguntinhas de Instagram de uma vez, o que pode e o que não pode? O que faz teu irmão errar, não pode. Essa é a matriz da decisão. O que atrapalha a vida de alguém, não pode. Se eu vou me dar bem nesse negócio, mas você vai perder, não pode. Se em troca de você sair destruído, eu vou fazer algo para eu sair inteiro, não pode. Se eu vou fazer qualquer coisa, eu vou jogar voleibol, é pecado jogar voleibol? Depende. Porque se você acreditou a vida toda que é pecado e eu jogar na sua frente, a Bíblia diz que eu estou te escandalizando. Então eu jogo voleibol outro dia, não no dia que você está. O Dr. Opsi Blum tá rindo porque ele joga vôlei, joga tudo, né? Mas não é pecado não, pode continuar jogando, eu não me escandalizo não, tá? Então, o que é errado? Eu fazer qualquer coisa que eu vou fazer, um pequenino se desviar, sair da fé, isso é errado. Ou seja, eu perturbar a vida dos outros, isso é errado. Eu encher o saco dos outros. Eu perder meu precioso tempo na terra falando mal dos outros. Quando alguém vem falar mal dos outros para mim, por exemplo, se é alguém que eu conheço, na hora eu já reverto, o cara fala o seguinte, engraçado, essa pessoa só me abençoa. Porque a pessoa faz 20 mil coisas boas. A primeira que ela faz mais ou menos ruim, todo mundo já quer trazer à tona o ruim. Eu falo, não, para mim ele é uma bênção. Aí o fofoqueiro fica desarmado, que ele não sabe como levar adiante aquela conversa. Se nós queremos ser maduros, e talvez o que esteja faltando para você dar uma virada financeira na tua empresa, talvez o que esteja faltando para você dar uma virada no teu casamento, talvez o que esteja faltando para dar uma virada no teu ministério, talvez o que esteja faltando para dar uma virada na tua emoção, na tua vida emocional, seja alcançar a maturidade de verdade, que é parar de ser armadilha para os outros, parar de atrapalhar a vida dos outros, parar de ficar preocupado com a vida dos outros, porque a gente já tem muita coisa para se preocupar com a nossa. Então, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou ser uma pessoa madura. Eu vou ser uma pessoa que se preocupa comigo, mas ajuda os outros. Eu nunca abandonei um amigo. Muitos que estão aqui na frente são meus amigos íntimos, de estar muitos anos comigo. Nunca abandonei.
Pode passar o problema que for. Já passamos por coisas terríveis juntos. Porque para ajudar, eu estou disponível. Para criticar, convido a outro, porque meu tempo não é para isso. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, certamente ele... Então, como eu não gosto muito de ser criticado, eu pego a matemática bíblica e falo assim, quer saber? Para diminuir as críticas, eu preciso parar de plantar crítica. E se eu quero ser honrado, eu preciso começar a semear honra. Então, dificilmente eu estou de frente com uma pessoa que de alguma forma me abençoou. Essa pessoa pode até ter errado comigo um dia. Mas se ela me abençoou, eu sempre ressalto publicamente o como ela me abençoou e não como ela errou comigo. Por causa da questão do princípio de plantar e colher. Então, assim, desde pequeno, eu sinto um chamado de pregar. Desde pequeno. Com 8 anos de idade, eu recebi a minha primeira palavra profética. Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu tinha 8 anos de idade. E eu fui crescendo. Meu pai, pastor, me criou num ambiente de igreja, me botava para cuidar dos adolescentes, aquelas coisas todas. Mas eu lembro de um dia que eu tive uma experiência com Deus. E falei assim, eu um dia vou ser pregador. E eu só não pensei em ser imediatamente porque eu não me achava digno de estar no altar. Mas eu lembro que foi o ano de 2004. Naquela época não tinha internet do jeito que tem hoje. Então eu morava no Rio de Janeiro, eu ia lá na Uruguaiana comprar DVD de pregação. Lembra disso, Eliel? DVD de pregação? Tu vendeu muito lá, eu lembro. Você era um daqueles que estava vendendo, né? E aí eu comprava um monte de CD de pregação. E o que a gente faz hoje de ficar final de semana vendo Netflix, eu ficava vendo pregações. Na época, eram os DVDs piratas que você comprava assim. É pecado, tá, gente? Isso é pecado, eu fazia errado. Mas era o único jeito que tinha, que eles copiavam os CDs de pregação. E aí uma vez já contei isso para ele, eu assisti uma pregação do pastor Marco Feliciano. 2004, Íntimos de Deus, o nome da mensagem. E aí, eu não era casado ainda, eu estava para casar com a Janine. E eu lembro que eu olhei para a Janine e falei assim, Janine, se um dia a gente casar, porque eu sempre tive o sonho de ser empreendedor também, então eu falei, você não vai casar com um empresário, você vai casar com um missionário pregador. Ela falou, meu Deus, onde eu fui amarrar meu burro? Estava tudo certo para eu casar com um empreendedor. Ou seja, existem pessoas que foram usadas por Deus num momento para entrar na tua mente e dar um norte na tua vida. E de alguma forma, outras pessoas podem errar contigo também. Quer viver bem na terra? Olha para a vida das pessoas que fizeram bem e perdoa quem fez mal. Porque se você inverter, ficar querendo só ficar de beijinho com quem fez bem e ficar brigado com quem fez mal, quem vai perder sono é você, quem não vai prosperar é você, quem vai quebrar princípio é você, quem vai ficar cheio de dúvidas sobre o reino de Deus é você. Então, para que eu alcance a maturidade, eu decidi não fazer nada que causa escândalo, nada que causa confusão na mente dos outros, nada que te machuque, nada que te fira. Então eu sou convidado para pregar numa Assembleia de Deus, eu vou de terno e gravata. Mas você usa terno e gravata? Não, mas lá usa. Eu não faço nada para agredir ninguém. Eu sou convidado para pregar em outro lugar que pode pregar de calça jeans. O apóstolo Paulo fala, eu faço o que tem que fazer para pregar o evangelho. Faço de grego, me faço de romano, eu faço o que tem que fazer. E a gente está sempre querendo ser o dono da verdade. Eu descobri que todos nós, um dia vamos morrer. E se você me fizesse uma pergunta, Tiago, como é que eu faço para acelerar o processo de maturidade na minha vida? Quem gostaria de saber isso? Como eu faço para acelerar? Eu mesmo fiz a pergunta para vocês me fazer, viu? Como é bom. Como eu faço então? Tiago, tá bom. Eu preciso ser maduro, porque com maturidade, deixa eu te explicar, quais são os benefícios da maturidade? Menos problema na vida, menos perturbação, você dorme melhor, todo mundo quer te escutar, todo mundo gosta de ser teu amigo, o pessoal faz fila na porta da tua casa para pegar conselho, todo mundo quer fazer negócio com você. Se eu tenho uma oferta para te dar, eu dou para quem é maduro, porque quem já me machucou, falou besteira para mim, eu não quero mais. Então assim, o maduro sempre se dá bem. Pessoas maduras sempre são escolhidas primeiro. Vantagens da maturidade, ok? Como é que eu faço para acelerar esse processo? Davi
contou tudo pra gente, o rei Davi. O segredo para acelerar a maturidade é: ensina-me a contar os meus dias, a fim de que eu alcance um coração sábio. Todos os dias, eu falo diante de Deus, todos os dias, eu acordo como se fosse meu último dia. Eu falo, posso morrer hoje? Posso? Posso morrer hoje, posso partir hoje. Toda vez que eu penso em futuro, eu falo, daqui a 10 anos eu tenho 41, daqui a 10 anos eu estou com 51, minha filha está com 23, o outro está com tanto. Eu fico contando meus dias. Se Deus me der mais 10 anos, meu filho vai estar com tanto, como é que eu tenho que preparar ele agora? Minha filha, como é que eu faço? E tal, se eu morrer hoje e tal. Eu fico o tempo todo contando meus dias. Aí quando você percebe que você é bem limitado, bem infinito, é muito mais fácil amadurecer. Uma pessoa vem implicar contigo e você fala, não, tudo bem. Você fala assim, porque se eu morrer hoje, vou morrer brigado com ela, com raiva de um fulano, sem não sei o quê, eu prefiro não entrar em problema. Eu enfrentei tanta coisa nos últimos anos, perdi minha mãe ano passado, minha sogra está com câncer, e a gente perdeu tanta gente, eu faço visitas no hospital, e a gente vê tanta coisa, e falo assim, gente, como é que a gente pode ainda ser orgulhoso sabendo que o nosso fim é esse aqui? Então quando você começa a contar os seus dias, você fica muito mais maduro, madura. Você não entra em qualquer confusão. Você pega o telefone, liga e pede perdão, mesmo estando certo. Quem aqui está numa conferência dessa de ativação espiritual e está sem falar com alguém próximo? Pai, mãe, filho, filha, irmão, alguém muito próximo, levanta a mão. Você está sem falar com essa pessoa. Tá bom, pega o teu celular agora. Aproveita que o Espírito Santo está aqui, manda uma mensagem para ela agora. Pega o celular, escreve o seguinte: quem está certo ou errado, eu não sei. Eu sei que eu quero te pedir perdão, eu preciso estar com você, voltar a falar com você. Faz a sua parte. Se essa pessoa te bloquear, não tem problema nenhum, você fez a sua parte. Seja maduro, madura. Mostra para Deus agora que essa mensagem está chegando no seu coração. Pega agora, pega o seu celular agora, enquanto está tocando, e manda essa mensagem se você não está falando com alguém próximo. Ah, não estou falando com alguém próximo, estou falando de gente próxima, você sabe. Gente que você era para estar falando, gente que você era para ter resolvido já. Fala, eu estou numa conferência aqui, Deus está falando comigo e quem está certo e quem está errado a gente vê depois, mas agora quem está te pedindo perdão sou eu, quem quer resolver sou eu. Esse é o primeiro passo da maturidade, a habilidade de perdoar. Está fazendo? Tem gente ligando, isso aí, pode ligar também se quiser. Aproveita que você já prova que está na conferência. Manda mensagem, liga, faz o que você quiser, mas resolve. Tua vida começa a mudar hoje, tá? Agora, porque Deus não chega atrasado não. Você está fazendo isso agora mesmo, Deus está resolvendo tuas situações. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação dos outros. Não destrua, por causa de comida, a obra de Deus. Tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. Porque tudo que não é por fé é pecado. Sabe o que a Bíblia está falando? A forma mais prática de você saber o que fazer e o que não fazer da vida é se você está fazendo por fé ou por vontade. Porque vontade todo mundo tem, nem todas as vontades a gente pode fazer. Porque a Bíblia diz, se você não tem fé em si mesmo, que o que você está fazendo é certo, já é pecado mesmo sem ser. Nem era errado, mas porque você fez sem fé, porque você tem dúvida, já errou. Mas se você faz crendo, porque tudo que você faz que não é pela fé, não é por fé, é pecado. Eu não tenho dúvida que Deus está levantando uma geração madura. Hoje de manhã eu te dei uma instrução sobre você ser uma pessoa influente, porque Deus vai te levar para uma nova fase na sua vida, uma fase de influência, amém? Mas quando você chegar nessa próxima fase que eu preguei hoje de manhã, você precisa viver uma vida de maturidade. Viva uma vida de maturidade, você vai ver que seus problemas vão diminuir, suas crises vão acabar. Não, acabar é uma palavra forte.
suas crises vão se tornar um pouco imperceptíveis por causa da força que você toma quando amadurece. E eu te falo uma coisa, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus vai te dar maturidade, entendimento, conhecimento, sabedoria. Eu profetizo sabedoria sobre o povo de Deus. Sabedoria. Porque o que vai vir sobre a tua casa, você não consegue nem imaginar. O que está vindo sobre teus filhos, os filhos dos teus filhos, você não pode nem imaginar. O que está vindo nos próximos anos, nos próximos dias, que vai gerar os próximos anos na tua casa, você nem consegue imaginar. Então cresça em maturidade, amadurece rápido. Aprende a contar teus dias para você amadurecer rápido. Porque às vezes o que está faltando é você estar maduro para receber o que Deus já separou para você. Você sabe qual é a primeira coisa que a gente faz quando começa a ganhar dinheiro, quando começa a prosperar? A gente começa a pensar como é que você vai poder dar para os teus filhos o que você não teve. Puxa, eu nunca pude ir à Disney, eu quero levar meus filhos na Disney. Porque a vida toda eu pensei na Disney, mas não tinha como. Eu morava no suburbão do Rio de Janeiro, não tinha para ir para Cabo Frio, que era ali do lado, era uma dificuldade. Imagina para Disney. Então você, quando começa a ganhar dinheiro, você fala assim, eu vou levar meus filhos para Disney. Não é o sonho dele não, é o teu sonho. Você vai gastar do teu dinheiro para levá-los para realizar o teu sonho, quem está entendendo? Então, para quem é pai e mãe aqui, sabe que uma das maiores realizações para nós somos pais é dar o melhor para os nossos filhos. É ou não é, Átila? Você abriria a mão de comprar o teu carro para poder dar algo que teu filho estava precisando muito? Na hora, né? Sem pensar, né? Não precisa pensar isso. Uma pergunta boba, claro. Pai e mãe abrem mão de qualquer coisa pelo filho. Tá certo. Então, se o pai abre mão de qualquer coisa por você, por que Deus não dá o que você pede? Simples demais. Porque você não tem maturidade para receber. Se eu der tudo que meu filho pede, ele vai morrer rápido. Meu filho me pede doce todo dia. Meu filho me pede para dirigir o meu carro. Meu filho tem 10 anos. Fala, pai, escondido da mamãe, você deixa eu dirigir um pouco? Eu falei, filho. E eu fico tentado. Olha como é que é, né? A gente fica tentado. Vou ensinar o filhão a dirigir logo. Mas tem 10 anos, aí vai ser uma confusão. Se bater, olha como é que um abismo chama outro abismo. Se bater, eu vou ter que mentir para a polícia, dizendo que era eu que estava dirigindo. Aí, agora foi o erro de ter deixado ele infringir a lei, o erro de mentir. Daqui a pouco um erro chama outro erro, quando vê eu estou todo errado. Aí eu tenho que ir com o coração cortado, coração ferido, dizer, filho, não pode dirigir ainda. Eu estou doido para deixar. Mas ele não tem maturidade. Saiba que se você acelerar o processo de maturidade na tua vida, aprendendo a contar os teus dias, coisas que Deus te entregaria daqui a 10 anos, chega ainda em 2022. Ainda em 2022. Aqueles que creem, aplaudam ao Senhor. Se você crê, aplauda ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Faz aquilo que está em teu coração. Faz aquilo, Senhor, que tu queres fazer nesta tarde. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.